Muito bem, meus queridos, parte de número 6, meia dúzia, terceiro capítulo de Esdras, embora dentro do livro de Esdras a gente só fez 2 vídeos. Na parte anterior eu falei do capítulo 1 e capítulo 2, nesta parte a gente vai falar do capítulo 3. E quero aqui dar algumas dicas para vocês, caso vocês estejam estudando esses livros, né? E por que eu quero dar essa dica? Eu tenho visto alguns canais gravando vídeos sobre Ageu, mais é Ageu, né? Porque é um profeta pequenininho e a pessoa quer resumir ali o profeta em 1 hora e meia, 2 horas de conteúdo. Outros livros eu posso fazer vídeo isolado. Por exemplo, vou pegar o profeta Isaías, são 66 capítulos. Não tem como, né? Eu posso pegar um pequeno trecho de um capítulo e fazer um vídeo, gravar um vídeo, fazer uma live, um estudo, beleza, porque o conteúdo é muito amplo e muito grande. E Isaías está falando de muitos assuntos, né? Vários assuntos, ele não está focado num só assunto. Então, beleza, aí está tudo bem. Agora, quando eu quero falar de Ageu em específico, eu não posso basear o meu vídeo ou a minha live em cima do que Ageu está falando e interpretar somente entendendo, pegar a profecia do profeta Ageu e interpretar em cima daquilo que ele está falando, sem olhar o que Zacarias está falando dentro do assunto, sem olhar o que Neemias está falando e sem olhar o que Esdras está falando. E ainda tem Daniel, né, que está dentro do assunto, e também tem o livro de Esther, ou seja, 6 livros pelo menos eu preciso fazer comparação e relacionar eles. Eu estou no assunto do alicerce do templo, como no caso hoje a gente vai começar a falar do alicerce do templo, da base, do fundamento. Eu não posso olhar só no livro de Esdras e pegar aqui um entendimento sobre a base do alicerce do templo. O que é a base? O que é o fundamento do templo? O que isso significa? Olhar apenas para o livro de Esdras, por exemplo. Eu preciso ver o que Neemias está falando, eu preciso ver o que Zacarias está falando, eu preciso ver o que Ageu falou, o que Daniel falou, porque Daniel está falando da base do templo, né? Talvez você não saiba disso, mas ele está falando. E eu preciso ver o que o Novo Testamento está dizendo a respeito do fundamento e da base do templo, o que significa. Entende? Então a observância, né, o olhar que eu tenho que ter, panorâmico, eu preciso abordar mais livros, né? Eu sei que é complicado, é difícil, né, para quem está começando talvez, ou para quem está querendo aprender alguma coisa, e eu falar de maneira desta forma já, né? Mas a dica que eu dando aqui é para dono de canal, tá? Porque eu tô vendo canais fazer isso, entende? Acha que 1 hora de vídeo, 1 hora de live, você vai conseguir resumir o profeta? Não vai, querido, não vai. Você vai engolir muitas profecias, vai interpretar coisas erradas, enfim, vai fazer uma salada muito grande, né? A menos que você tenha o entendimento dos outros em paralelo, pelo menos na mente, no coração, e aquilo que você está falando ali está embasado nos outros já, está ampliando. Aí beleza. Aí eu dispenso o meu comentário, minha dica. Tá bom, queridos? Então vamos partir para a leitura, tá? Se você for possível, pega a sua Bíblia, a gente vai ler vários textos, tá? Relacionados à base, ao fundamento. Vai ser complexo de entender, porque é avançado isso aqui, tá? É avançado. Tem coisas que dá para tratar para iniciantes, mas tem muitas coisas que vai para nível avançado. E aí você vai precisar recorrer naquele vídeo que eu gravei sobre a cronologia dos livros. Vai aparecer a expressão, no 2º ano do reinado de Dário, por exemplo. Vê a palavra ao profeta Ageu. Aí eu vou lá naquele quadro onde tem a cronologia. Deixa eu ver que época que Dário está. Dário começou a reinar com 62 anos de idade. E o ungido, que é Cristo, morre na semana 62. Quer dizer que a partir do Dário começa a contagem do nosso tempo, de Jesus para frente. Entende? Artaxerxes, milênio. Ciro, antes de Cristo vir. Né? São profecias, mas Cristo faz coisas que Cristo vai fazer, claro. Dário faz coisas que Cristo iria fazer antes de vir. Artaxerxes, mesma coisa. Mas existe uma linha do tempo no meio na vida dos 3 reis, entende? 1º rei, 2º rei e 3º rei. 3 tempos diferentes. Tempo literal dos envolvidos na construção deste templo, entende? Aí vem a consequência daquela construção, gerou uma profecia que vai falar do Messias, tempo nosso, entende? Onde nós vivemos.
mas o destino, o objetivo e o final da profecia, a ideia que Deus dá, é que quando se cumprir essa segunda parte no nosso período de Dário, é que lá no milênio vai acontecer coisas que vão ser consequência daquilo que nós estamos vivendo hoje. Então você tem que encontrar os 3 tempos na sua leitura, no seu estudo, nesses livros. E aí que eu digo que é complexo, então eu não posso me basear só num livro, tá bom? Eu falei de outros livros da Bíblia, é claro que você não precisa de outros livros, mas este livro, este assunto do templo, da reconstrução do templo, está envolvendo esses 6 livros. Então eu preciso olhar os 6 livros para entender. Amém? Muito bem, vamos começar a leitura então. Esdras capítulo 3, versículo de número 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas suas cidades, ajuntou-se o povo como se fosse um só homem em Jerusalém. Esse versículo aqui já jogou o Apocalipse na nossa cara, né? Como que você entende quando a Bíblia está chamando de um monte de gente reunindo num lugar só como se fosse só um só homem? Não está dando uma ideia de arrebatamento? Não está dando a ideia da igreja unificada ali no corpo de Cristo, como se fosse um só homem, né? E o que significa 7º mês? Aí a gente tem que entender as festas. As primeiras festas, né? Páscoa, Ázimo, Primícias e Pentecostes, acontecem até o 4º mês, né? Páscoa vem no 1º mês, depois tem uma desenrolada lá de 50 dias, e o final da sequência dessas 4 festas é no 4º mês, né? Que vai chamar de Pentecostes. Depois vai ter um intervalo de tempo, mais ou menos de 4 meses, é o tempo que nós estamos vivendo, né? Esses 4 meses, entre aspas, entendendo a profecia das festas. A gente está quase chegando na festa de trombetas, que ela começa no 1º dia do 7º mês. Isto é, o livro do Apocalipse está falando das 3 últimas festas, que seria a festa de trombetas, a festa da lua nova, que é a expiação de pecado, e a festa dos tabernáculos. As 3 acontecem pertinho. Trombetas no 1º dia do 7º mês, a festa da expiação acontece no dia 10 desse mesmo mês, 7º, e no dia 15 começa já a festa dos tabernáculos, ou seja, em 15 dias já acontece 3 festas. Então, quando eu olho para o Apocalipse, eu estou olhando para o 7º mês. Quando eu olho para o 7º mês, entendendo o Apocalipse, todos os filhos de Israel vão estar na sua cidade, nas suas terras, como Esdras está falando aqui. Entende? Mas aí fica muito difícil de entender, muito profundo. Sim, é porque eu disse, já disse nas partes anteriores. Esdras está escrevendo com consciência o que ele está vendo, o que ele está vivenciando. Tanto é que ele está escrevendo isso aqui aproximadamente 70 anos mais tarde, depois da construção. Então ele teve que levantar muitas informações, todo o histórico que envolveu essa construção, para ele poder escrever, fazer as genealogias, pegar os nomes das pessoas, o significado de cada nome, o que é sumo sacerdote, o que é governador, o que é líder, o que é levita, o que é sacerdote, o que é isso, o que é aquilo outro, o que é porteiro. Tudo isso para ele poder escrever com entendimento, para que nós chegássemos hoje com um entendimento maior ainda, entre aspas, né, não maior que Esdras, mas maior no sentido de entender o que ele está falando. Que na verdade é o Espírito Santo que está trabalhando na vida de Esdras para ele escrever de uma forma que nós chegássemos e lêssemos e entendêssemos a profecia. Amém? Antes da gente dar seguimento para o verso 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o versículo 13, né? Que esse capítulo só tem 13 versículos, né? Mas é um dos capítulos mais profundos de Esdras, inclusive, né? Então eu vou dar um passeio em outros livros, que nem eu falei. A gente precisa dar uma olhada no que está acontecendo à nossa volta, relacionado à edificação. Zacarias capítulo 8, versículo de número 18 a seguir, diz assim. Porque o profeta Zacarias e o profeta Ageu, a gente vai ler dos dois hoje, tá? Um pouquinho de Zacarias e um pouquinho de Ageu. Os dois estão online, ou estavam online e ao vivo, na hora da reconstrução. E quando essa construção estava acontecendo, Deus deu a mensagem, tanto para Zacarias quanto para Ageu, relacionada ao que Esdras está escrevendo, ou vivenciou, né? E passou para nós. Então vamos ver qual mais informações que a gente pode absorver dentro daquilo que Esdras está escrevendo. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, versículo 19, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, do 5º, do 7º e do 10º mês
serão para a casa de Judá regozijo e alegria, e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Então vamos dar uma entendida aqui. Quero fazer uma indicação. O irmão Luiz Shimoyama, lá do canal Reino Eterno, o irmão João, esqueci o nome do canal do irmão João, fizeram recentemente um vídeo sobre este jejum aqui, né? E eles abordaram esse texto aqui, ó, né? Que os sacerdotes, algumas pessoas foram até o profeta Zacarias ou até Deus para consultar, né, a respeito do jejum que eles já estavam jejuando fazia tempo. Só que o jejum que eles estavam fazendo era por seu próprio umbigo, né? Eu vou jejuar para me comprar um carro, vou jejuar para me comprar uma casa, eu vou jejuar para mim receber uma promoção no meu trabalho, para me ser absorvido como chefe, como gerente, etc. Ou seja, era para eles mesmo, eles não estavam nem aí com Deus, nem aí com a obra do Senhor. Eles queriam benefícios para si mesmo, né? E aí Deus manda dar uma resposta em relação à pergunta daqueles homens. Aí Zacarias está respondendo, né? Que o jejum do 4º mês, que é o Pentecoste, 5º mês é o período que nós estamos, em intervalo do Pentecoste para trombetas. Lá, o jejum do 7º mês, que é a festa das trombetas. E o jejum do 10º mês, né? Esse 10º mês já é lá para dentro do milênio, né? Ou então é a Páscoa novamente, né? Porque depois do 7º mês, terminou a festa dos tabernáculos no dia 21 do 7º mês, começa a contagem de novo, mas você conta mais 4 meses, inicia-se a Páscoa de novo, né? E o interessante dessa data, né? Por isso que é importante entender as festas, tá? E eu fiz um vídeo de introdução sobre festas, justamente para você entender quando a gente estivesse lendo isso aqui. Então, quando termina a festa dos tabernáculos, até chegar a próxima Páscoa, são 135 dias, né? Olha só que número lindo. Lembra lá da profecia de Daniel? Bem-aventurado é aquele que chega aos 1.335 dias, 1.390 dias, não lembro exatamente a data. Mas se você somar 1.260 dias, que as profecias, as duas testemunhas vão profetizar lá em Apocalipse 11. Aí você joga mais 135 dias em cima daquele número, vai dar o número de 1.335 dias, que Daniel fala lá no capítulo 12 de Daniel, né? Bem-aventurado é aquele que atinge essa data. E quem é que vai atingir essa data? São as nações que restarem, né? A igreja não precisa ter a bem-aventurança 4 meses depois de ser arrebatada, depois de Deus ter transformado nossos corpos, né? Para nós, a bem-aventurança já se cumpre quando a 7ª trombeta toca, para nós. Mas 135 dias mais tarde, vai ter uma bem-aventurança para as nações restantes, porque daí vai ser comemorado a primeira Páscoa dentro do milênio. Esse é o 10º mês aqui, né? Então você veja que é profundo e é importante entender essas coisas. E amai, pois, a verdade e a paz, porque eles estavam em brigueiro, né? A casa de Judá com a casa de Israel, reino do sul e reino do norte. 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda acontecerá que virão povos e habitantes de muitas cidades. 21. E os habitantes de uma cidade irão a outra cidade e vão dizer: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, porque eu também vou, né? Então isso somente lá dentro do milênio que vai acontecer isso, né? Isso que Zacarias está falando, olha só. 22. Virão muitos povos, né? Muitas poderosas nações importantes buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor dele, né? E Zacarias vai falar muito de nações ir até Jerusalém de ano em ano, né? 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, quando se cumprir isso que eu estou falando, naquele dia, acontecerá que 10 homens de todas as línguas, de todas as nações, milênio, não tem como não encaixar no milênio isso, né? Vão dizer, né? Vão pegar nas orlas das vestes de um judeu e lhes vão dizer: nós queremos ir com você até Jerusalém, porque temos ouvido que o Deus de Israel está habitando no meio de vocês. Profundo, né? Maravilhoso. Aqui a gente para um pouquinho de Zacarias. Vamos entender agora, vamos ler um versículo lá em Neemias, porque Neemias também escreveu sobre esse momento aqui, né, do 7º mês. Não só aqui nesse capítulo 8. Neemias vai falar várias vezes desse 7º mês. Mas eu peguei só uma referência, só para a gente trabalhar um paralelo aqui. Neemias 8, versículo 1. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel, que são 12 tribos, nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como se fosse um só homem, né? Parece que ele copiou de Esdras, né? Na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxeste o livro da lei,
a lei de Moisés, e que o Senhor tinha prescrito a Israel, né, através de Moisés, homem de Deus. Então você veja que Neemias, quando a gente estiver estudando esse ponto aqui de Neemias, né, tem uma revelação maravilhosa aqui para nós, né? Quando Esdras vai pegar o livro da lei e vai abrir para o povo, né? E todo o povo vai se colocar de pé, né? Você sabe que isso é figura de Cristo, né? Quando Cristo abriu o livro da vida, ele vai olhar o nome das pessoas que estão escritos no livro da vida e vai mandar um arcanjo tocar a trombeta para o povo ficar de pé, aqueles que vão ouvir o chamado, né? Vai ouvir sua voz, né? Jesus mesmo fala no Evangelho capítulo 5, né, se não estiver enganado, ou no capítulo 6, acho que é no capítulo 6. Está chegando o tempo, vai chegar o dia em que todos que se acham no túmulo ouvirão a minha voz e sairão, né, e ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o horror eterno. Então você veja que está falando de ressurreição, né? Quando Esdras abrir o livro da lei, quando Jesus abrir o livro da vida, todos vão se colocar de pé. Mas a gente vai chegar lá. É só uma introduçãozinha aqui, né? Ageu. Ageu capítulo 2, versículo de número 1. Ageu está online, está ao vivo, no momento presente da construção, né? Então Ageu também está falando do 7º mês. Vamos ver o que Ageu vai falar. No 2º ano do rei Dário, no 1º ano do rei Dário, ele tinha 62 anos de idade. O ungido foi morto, semana 62, vou estar repetindo para a ideia ir entrando na sua mente, né? A gente trabalhando as ideias aí. Então, no 2º ano do rei Dário, no 7º mês, no dia 21, final da festa dos tabernáculos, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora para Zorobabel, filho de Salatiel, e governador de Judá, né? E a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o restante do povo, nações restantes, né? Na época foi resto do povo, porque tinha um resto, claro, mas é para a gente lembrar das nações que vão restar, quando Cristo executar uma parte dessa profecia. Dizendo ao resto do povo, verso 3, quem dentre vocês que tenha sobrevivido e restado, contemplou esta casa na sua primeira glória? Ele está fazendo uma pergunta, né? Quem é de vocês que tenha sobrevivido e contemplou esta casa na sua primeira glória? Isto é, época de Salomão. Quem é que viu o templo de Salomão de pé? Não é nada esta casa aos vossos olhos, não é? Ageu está fazendo uma brincadeira aqui, né? Parece, né? Por quê? O templo de Salomão, o seu auge, a época que ele estava de pé, foi no ano 1000 antes de Cristo. Essa galera está reconstruindo o templo, estão começando aqui, em 520, né? 535 antes de Cristo, certo? Ou seja, são 475 anos de diferença. Então não tem possibilidade nenhuma de nenhuma pessoa estar viva para contemplar e ver o templo de Salomão na época que ele estava de pé e ver agora o outro templo sendo reconstruído e falar que miséria, que porcaria de templo é esse, né? Não é nada perto daquele templo de Salomão. Aí eu pergunto para você, uma pessoa pode viver 475 anos nessa época? É óbvio que não, né? A média acho que é 80, 90, 70, né? Alguns 120. Então, é óbvio que quem daqui dentre vocês, é Ageu falando, né? Quem daqui dentre vocês, que através das escrituras, dos pergaminhos, conseguiu ver a glória que foi o templo de Salomão? E agora, analisando essa obra que está sendo feita, não é nada, né? Olhando por essa ótica, dá para entender que eles viram através da escritura, ninguém viu, né? Mas o detalhe é que está no 7º mês, né? E o 7º mês está acontecendo as últimas festas, né? Aponta para a ressurreição, né? Então tem uma aplicação literal, entende? Algumas pessoas viram o primeiro templo através das escrituras, quem entendeu? Mas se tratando de uma profecia para o futuro, depois da ressurreição, todas as pessoas que viveram na época de Salomão, que obedeceram a Deus, vão ressuscitar, junto com a igreja. Vão observar, ou vão se lembrar, ou pelas escrituras, ou pela memória, né? Vão se lembrar, vão saber que existiu o templo de Salomão, que era uma glória. Mas vão olhar para o outro templo que vai estar sendo reconstruído no milênio, aí vai ter uma diferença muito grande, né? Aí vai entender a profecia de Ageu. A glória desta última casa, desta segunda casa. Por que eu entrei nesse assunto agora?
eu queria explicar uma coisa para vocês, né? A primeira casa que Ageu está falando, a primeira casa que Zacarias está falando, a primeira casa que Esdras está falando e a primeira casa que Neemias e Daniel fala é o templo de Salomão. Isso falando templo literal e físico. A segunda casa e templo literal e físico é o templo de Ezequiel, do 40 ao 48. Essas são as duas casas. Glória da primeira casa, templo de Salomão. Glória da segunda casa, templo de Ezequiel. Ah, mas e nós, o corpo de Cristo, a igreja? É um santuário? Sim. Então, a primeira casa do corpo de Cristo começa desde Adão, e ela tem o seu reinado, vamos dizer assim, ela tem a sua glória, até chegar à sétima trombeta. Porque as consequências do pecado de Adão ainda atuam na minha vida, entende? Eu ainda não estou na segunda casa, ou na categoria da segunda casa. A categoria da segunda casa ela é cheia de glória, isto é, o meu corpo é transformado e glorificado. Então a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, entende? Então quando as pessoas estiverem lá dentro do milênio, a igreja ressuscitada, ela não vai se lembrar, porque a Bíblia diz que não haverá lembrança das coisas passadas para a igreja. Então a igreja não vai conseguir lembrar como era o corpo físico dela. Mas a igreja vai olhar para a nação restante, para pessoas mortais do milênio, e vai falar: minha casa, o meu corpo era daquele jeito ali. Mas hoje olha só como que é o meu corpo. Olha só como que é cheio de glória o meu corpo hoje. Entende? Então, a glória da primeira casa é a glória de Adão, né? Por isso que Paulo vai falar, primeiro Adão e segundo Adão. Ageu e Zacarias. Primeira casa e segunda casa. Essa edificação aqui que Esdras e Neemias, todo mundo está escrevendo, não entra na contagem, até mesmo pelas festas, né? A gente vai conseguir explicar isso em um outro momento. Você vai ver que nas festas não fecha a conta. Esse momento que aconteceu, né? Deus usou só para profetizar o futuro, entende? O que Cristo iria fazer com a igreja. Amém, meus queridos? E eu vou repetir mais vezes isso que eu estou falando, de maneira que vai ficar mais claro, mais evidente, de maneira que você vai entender, né? Ainda que eu estou misturando as coisas, não estou tentando fazer um paralelo, criar um paralelo para você olhar para todos os profetas, né? Que estão falando dessa edificação. Ageu terminou, né? Muito bem. Esdras, vamos voltar agora para o livro de Esdras e vamos continuar a leitura. Capítulo 3, versículo 2 de Esdras. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para que sobre ele ofereçam holocaustos, como está escrito na lei de Moisés. Então a primeira coisa que eles fizeram lá, né, antes de começar o templo, foi restaurar o altar, né? Se começa pelo altar, né? Tanto é que Jesus, né, a profecia está falando que ele vai edificar de novo aquele templo, né, através da igreja. Mas Jesus veio e edificou primeiro o altar, que seria o nosso coração, o altar, né, que é o coração do homem, né? O altar onde acontece o sacrifício espiritual, entende? Mas esse altar que oferece sacrifícios espirituais, ele vai ter como é que eu vou dizer aqui, explicar para vocês? As nações que vão restar para a entrada no milênio, não vai ser possível, né, o coração delas serem altar como o nosso está sendo. Porque a gente está tendo uma preparação para isso, né? Vai chegar uma hora que vai finalizar a obra do altar e aí ele vai receber glória, vai ser glorificado o corpo. Então vai ser necessário um trabalho primeiro de preparação nas nações, né? Com um altar físico, como foi com os nossos antepassados, né? Altar físico, depois altar espiritual, entende? Então as nações precisam de um altar físico primeiro, para entender, e depois trabalhar o lado espiritual com elas, né, com as nações. Então eles edificaram o altar físico e começaram a oferecer sacrifícios, antes mesmo de construir qualquer coisa, né? E a gente vai ver isso em Neemias e mais para frente também. Verso 3, né? Firmaram o altar sobre as suas bases. Então você veja que o altar é uma peça quadrada, ele não é muito grande, o altar físico. Mas aqui está dizendo que ele tem suas bases, né? Por maior que seja, eu não meditei, não fui pesquisar o tamanho do altar, que era, na sua literalidade, se ele é 3x3, 4x4, 5x5, qual o tamanho, né? Eu sei que precisava de 4 homens, né? Então ele era no mínimo de 2 metros por 2 metros, né?
um quadradão assim, precisava de 4 homens para carregar. Então, uma base só, falando aqui de obra de pedreiro, uma base só é suficiente para esse altar, entende? Uma só. Mas aqui estamos falando que edificaram suas bases, né? Ou seja, porque ele já está aplicando para nós, para este altar aqui. Este altar aqui tem que ter bases, né? Porque são vários altares, na verdade, né? São 12 apóstolos, 12 tribos, né? Várias coisas com o número 12, que a Bíblia vai chamar de base, de alicerces, de fundamentos. Firmaram o altar sobre as suas bases e ainda sobre o terror dos povos de outras terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde, né? Tardes e manhãs. Daniel vai falar isso lá no capítulo 8, né? Que vai até Cristo voltar, né? Tardes e manhãs, 2.300 tardes e manhãs. Versículo 4. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número deles, para cada dia. A festa dos tabernáculos, ela começa com, eu não me lembro aqui se é 13, se é 12, 12 bode no primeiro dia de sacrifício. No dia seguinte é 11 bode, no dia seguinte 10 bode, no outro dia 9 bode, vai decaindo até chegar ao número 1. Então é muito, a festa dos tabernáculos é onde mais tem sacrifícios, tá? Versículo número 5. E depois disto, o holocausto contínuo, que é o 8º dia, né? O holocausto contínuo, o número 8, né? Ele não tem, depois que você entra nele, não tem mais saída. Holocausto contínuo, né? 8º dia, eternidade. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios da festa da lua nova e todas as festas fixas do Senhor, como também os que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Essas ofertas voluntárias vinham através das nações, né? Para trazer material, coisas que os israelitas precisariam para fazer a edificação. Verso 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, dia da festa das trombetas, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Isso aqui é profundo e vai demorar para você entender. Então, desde o primeiro dia do 7º mês, quando começou a festa das trombetas, na época deles, literal, né, festa das trombetas, começaram a oferecer holocaustos. Ok. Mesmo oferecendo holocaustos, porém, os fundamentos, os alicerces, a base do templo ainda não tinham sido colocadas, né? A obra ainda não estava começada. Ou seja, que templo é esse? Já está no 7º mês aplicando para nós, entende, querido? O 7º mês para nós é o Apocalipse. Lembra disso? Já estamos no primeiro dia do 7º mês, já começou o toque de trombetas. Está quase na hora de glorificar esse corpo, esse santuário, entende? Porém, os fundamentos, as bases, o alicerce deste templo ainda não tinham sido colocados. Como que eu faço essa aplicação? Né? E todos os outros, né, não vai dar para ler todos eles hoje, os outros textos que a gente vai ler sobre fundamentos, vão jogar para o milênio. Que o verdadeiro fundamento, o verdadeiro alicerce vai ser posto quando este corpo estiver glorificado. Lembra da pedra que bate no pé da estátua? A pedra é o reino. O que é o reino? É a igreja glorificada, não é? Quando a igreja glorificada estabeleceu o reino na terra, depois da 7ª trombeta, que está no 7º mês, a base do templo é colocada, né? Aí você vai falar, peraí, eu sei que criou uma confusão na sua mente. Criou uma confusão na sua mente, né? Mas a gente vai ler lá em Apocalipse isso, para esclarecer. Eu fiz algumas perguntas. O que é o fundamento do templo? O fundamento do templo, nós somos o fundamento, nós fazemos parte do fundamento, né? Nós, juntamente com Cristo. Cristo é a pedra principal, mas não é só ele, precisa de outras pedras. Uma pedra só não faz o fundamento, precisa de outras pedras, né, do alicerce. Que pedra é essa, né? É a pedra que bate no pé da estátua, né? Vamos ler um trechinho de Apocalipse. Vamos ver o que João vai falar nesse assunto do qual estou falando aqui. Apocalipse 3, do 10 ao 12, a gente vai ler. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Isso aqui, eu acredito que você também está falando do tempo do fim, para o nosso futuro. 11. Eu venho sem demora, conserva o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, coroa, a pessoa já está com coroa, mas ela tem que
se santificar e ficar preparada, guardar o que ela tem para ninguém roubar a coroa dela. Que coroa é essa? É aquela coroa que é colocada lá no cavaleiro do cavalo branco, do primeiro selo, que é o Evangelho, né? É o Evangelho. Essa coroa representa o Evangelho, né? E a flecha já não está na mão do arqueiro, porque ela já foi lançada, que é o Evangelho. Verso de número 12. Ao vencedor, falo-ei, vou fazer ao vencedor, vou dar para o vencedor, que ele se torne coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Por que jamais ele vai sair? Porque quando Cristo voltar e ele transformar o meu corpo, verdadeiramente eu vou ser coluna no templo do Deus, né? O templo que vai ser edificado, o templo de Ezequiel. Certo? Só que nesse momento eu já sou a base, eu já sou o fundamento, entende? O fundamento já foi posto na terra. As nações que vão até o templo vão ter uma base espiritual, que é a igreja, a base do templo, entende? Então a pedra que bate no pedestal, ela é espiritual e literal ao mesmo tempo. Ela é a base, ela é o início, ela é o caminho para as nações. Sem essa base estar colocada lá, não tem como as nações entenderem. Entende? Por isso que o escritor do Hebreus vai falar que as pessoas do Antigo Testamento esperavam uma cidade que vai descer do céu, que essa cidade tem fundamentos, né? Como que é isso? Uma cidade no céu com fundamentos na terra, ou que tenha fundamentos. E ela foi feita, ou ela existe antes da fundação do mundo. Mas ela tem fundamentos. O fundamento dela é os santos, é a igreja. E onde que fica o fundamento de uma construção? Debaixo da terra. Debaixo da terra não estão os mortos, todos os santos? Por isso que Jesus fala, vai chegar um tempo em que todos que se acham debaixo da terra, que são fundamentos da Nova Jerusalém, vão ouvir a minha voz e vão sair do túmulo. E essas pessoas vão se tornar coluna. Mas eu sei que Paulo fala, Tiago fala, que nós somos coluna e baluarte, várias coisas relacionadas ao tempo de hoje. Eu sou coluna no santuário, que é o corpo de Cristo. Mas lá no templo de Ezequiel, eu vou ser coluna. Entende? Porque hoje eu sou coluna no templo de santuário de Cristo, mas esse corpo ainda não foi glorificado. Significa que eu posso pecar e desviar. Deixar de ser coluna. Entende? Por causa do pecado que habita em mim, eu posso deixar de ser coluna. Por opção, por escolha, por pecado, por vários motivos. Eu posso me desviar do caminho. E aí eu não sou mais coluna. Mas João está escrevendo aqui, ó. Quando isso se cumprir, ou seja, eu preciso morrer para se tornar coluna, porque depois da morte é porque eu venci. Eu preciso vencer todas as coisas para me tornar uma coluna no santuário, do verdadeiro santuário físico e literal, que vai ter uma glória maior do que a primeira, que é o templo de Ezequiel. Entende? Eu vou ser coluna lá. Porque lá vai estar fazendo as paredes desse templo, né? É uma obra que Deus está fazendo. Entende? Paulo vai falar lá em Efésios que os profetas são o fundamento, são o alicerce do templo. Entende? Nós, do santuário, na verdade, lá nos profetas que a gente está lendo aqui em Esdras, Neemias, eles são o fundamento, a pedra principal. As paredes do templo, que está se cumprindo hoje, somos nós, entende? Mas como a profecia abrange um campo maior, um tempo maior para frente, joga para frente a profecia, vai ter a reconstrução de novo do templo. Lá a gente vai ser coluna, entende? Mas vai ser uma coluna que nunca mais vai sair. É uma coluna que nunca pode ser prejudicada, entende? Essa coluna hoje pode ser, porque Jesus ainda não veio, tá? Estou repetindo porque eu quero que você entenda. As ligações que eu estou fazendo é para não criar uma certa confusão. Entendendo os tempos, entendendo a profecia e os assuntos, né? Então está aqui, queridos. João está jogando a coluna, ou seja, o cumprimento da base do templo, aquilo que Daniel fala, aquilo que nós estamos lendo, para o milênio, entrada, inauguração do milênio. Só lá a gente vai ser coluna, entende? Daquele templo lá. Amém, meus queridos? Não, eu vou deixar para uma outra hora. Eu ia falar uma coisa aqui, mas é muita informação para vocês. Versículo de número 7, né? Continuando a leitura agora do capítulo 3 de Esdras. A gente leu até o 6 lá, né? Fomos para o Apocalipse, agora vamos continuar. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e os tírios, para trazerem madeira de cedro através do mar, até no porto de Jope, segundo a permissão de Ciro, rei da Pérsia. Outra coisa interessante aqui, ó. Pedreiro e carpinteiro está falando da obra de Cristo, né?
Ele é pedreiro porque ele tem uma pá na mão, ele tem figura do pedreiro, mas ele é um carpinteiro também. Ele trabalha com madeira e trabalha com pedra. Jesus, tá? Então, o templo literal usou pedreiro e usou carpinteiro, ok. Né? E as pessoas precisaram dar dinheiro para pagar o salário dos pedreiros e dos carpinteiros, né? Para eles comer, se alimentar, como eu tenho o salário hoje. Mas eles também fizeram o quê? Deram comida e bebida, azeite, comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios. Ou seja, Sidom e Tiro, né? Aquela terra lá perto de Israel, né? Que são inimigos ali, declarados. Para eles darem madeira. Então houve uma troca, né? Israelitas falaram, a gente dá alimento e azeite para vocês e vocês nos dão madeira para a gente construir o templo, né? Para usar na obra aqui. Uma troca, né? Apontando que lá no período milenar, tem um acontecimento literal, mas no tempo milenar futuro, não vai haver mais comércio em Jerusalém. Então vai ser por barganha. Eu te dou uma abóbora, você me dá um cacho de banana. Eu te dou um cacho de uva, você me dá meia dúzia de mexerica. Um exemplo aqui, tá? Então vai ser, eu tenho um nome que usa, até esqueci. Então não vai ter dinheiro, entende? Não vai ter comércio em Jerusalém. Vai ser a maneira de barganhar. Por isso que as nações vão até Jerusalém. Elas vão levar frutos, produtos da terra. E como lá vai manar leite e mel, vai sair coisas maravilhosas, de lá eles vão levar para suas casas, as bênçãos, entende? Vão trocar alimentos e produtos. Versículo 8. No segundo ano da sua volta a Jerusalém, e no segundo mês de Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e começaram a obra da casa do Senhor em Jerusalém, e constituíram aos levitas da idade de 20 anos para cima, para dirigir esta obra. Então é um versículo longo, né? Muitas informações, né? Eu vou voltar nele outros dias, outras vezes. Por que Ciro foi 2 vezes em Jerusalém? Né? Ele foi uma vez, passou um tempo, ele foi de novo. No segundo ano da sua vinda a Jerusalém, Ciro é figura de Cristo, né? Cristo já veio uma vez e vai voltar uma segunda vez, né? Só para você pensar, para você olhar a profundidade disso, né? Olha o que Esdras está escrevendo, né? Eu não sei você, mas para mim não passa desapercebido isso aqui não. Verso 9. Então se apresentaram Jesua com seus filhos, seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos, seus irmãos e os levitas, né? Então está falando aqui de uma fiscalização na obra que estava sendo feita. Como é feita hoje uma fiscalização, né? Olha, ainda tem vários versículos aqui para a gente ler, tá? Achei que eu faria em 40 minutos, mas não vai conseguir não. Esdras capítulo 3, versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então veja só o que aconteceu quando eles colocaram os fundamentos, os alicerces. Apresentaram-se os sacerdotes aparamentados com vestes apropriadas e com trombetas nas mãos, e os levitas e os filhos de Asaf com símbolos para louvar ao Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Por que Esdras está escrevendo que os sacerdotes, quando eles lançaram os fundamentos, aqui foi lançado, trocaram de roupa, vestes especiais e com trombetas nas mãos? Lembra quando abre o 7º selo? Você vai começar a ler sobre as trombetas, aí aparece que os 7 sacerdotes receberam trombetas, ou estão com trombetas em suas mãos, para começar a tocar, né? 7º mês, né? Trombetas, 7º mês. Trocando de vestes, sim, porque acontece a troca de roupa no 7º mês, né? Transformação de corpos. Coisa profunda. A gente vai voltar mais vezes aqui, tá? Tá faltando algumas informações, mas a gente vai voltar. Verso 11. Cantaram alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre para com o povo de Israel. E todo o povo jubilava com altas vozes, louvando ao Senhor por terem sido lançados os alicerces do templo do Senhor.
verso de número 12. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já anciãos e de cabelo branco, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foi lançado os alicerces desta casa. Que profundidade, queridos. Que coisa fantástica. Como que esses anciãos iam conseguir ver, né? Eles conseguiram visualizar, eu volto a repetir, vai ter outros textos que vai repetir isso aqui, né? Não é só aqui. Eles conseguiram visualizar o primeiro templo, que é o Salomão, na época de Salomão, né? E choraram, né? Porque agora eles estão vendo um outro alicerce sendo colocado, né? E alguns choram e outros gritam de alegria, né? Porque é muito regozijo, né? É muita alegria, né? E você sabe que a gente está falando do 7º mês, que é o Apocalipse, que é as coisas do futuro, né? Porque o fundamento, os alicerces vão ser postos na volta de Cristo. Unificação das duas. É um monte de profecia que se cumpre, né? Se chama base, fundamentos. Quando foram colocados os fundamentos, as pessoas de cabelo branco que viram o primeiro templo, eu lembro dos anciãos, lá de Apocalipse, né? Que representa o povo de Deus. Não é, mas representa o povo de Deus, né? Tem uma semelhança. O povo de Deus, né, vai ser, como se diz, taxado como anciãos, porque vai viver eternamente, né? E vão conseguir visualizar, né, o templo de Salomão. Que coisa maravilhosa. O último versículo, né? Finalzinho do 12 e o último versículo que é o 13, né? Muitos, no entanto, levantaram suas vozes com gritos de alegria. Verso 13. De maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava tão alto que de longe se ouvia os gritos que as vozes faziam ao ver os alicerces do templo que haviam sido colocados. Aqui finaliza o capítulo 13 de Esdras. Então, queridos, eu sei que você vai precisar ouvir, ler várias vezes, talvez pegar porções diferenciadas, né? Relacionado ao templo, ao fundamento do templo, né? E eu sei que causou um certo impacto, para alguns, pode até ressoar como heresia do que eu estou falando, né? Porque falar que a segunda volta de Cristo vai se cumprir o fundamento, né? E aí vai ficar estranho, né? Mas eu queria que você se acalmasse, pesquisasse, estudasse antes de falar isso, né? Ou de entender desta forma, interpretar desta forma. Eu estou falando já assim com uma certa propriedade, porque eu estou estudando há algum tempo e eu sei o que os outros estão dizendo relacionado a este momento, né? E eu sei que você nunca entendeu isso em Esdras, né? De repente você nunca leu Esdras, né? Aí é pior ainda, né? Então você não tem entendimento nenhum o que Esdras está falando. Mas eu volto a dizer, a gente precisa olhar pelo menos para 6 livros para fazer certas interpretações sobre a reconstrução do templo e restauração do povo de Israel, né? Para entender o que Deus está querendo trazer para a gente de entendimento. Tá bom, meus queridos? Estou finalizando aqui, tá? Ficou grande aqui o vídeo, mas eu tenho certeza que vai ser de grande avalia para vocês, tá? Estudem, continuem meditando. Não esqueçam de recorrer ao quadro lá de cronologia dos tempos, tá? De vez em quando dá uma olhadinha, faça anotação, pega aquele papel, deixa ali na porta de geladeira, na porta do guarda-roupa, não sei os lugares que você trabalha, de repente. Se for um local fixo, né, que você não precisa ficar se deslocando para nenhum lugar, coloca no lugar que de vez em quando você dá uma olhadinha. Memorize aquelas datas. Vai ajudar muito na leitura desses capítulos que a gente vai continuar lendo e estudando. Vai ajudar, eu tenho certeza que vai ser bênção, tá? É um vídeo que eu fiz com muito carinho, dediquei bastante, sabe? E ele é o que está sendo menos reconhecido ou lido, visualizado, né? E ali é onde que tá as informações mais importantes para entender isso aqui. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, permitindo Deus. E aí a gente vai para o capítulo 4 de Esdras. Amém?